Coreia do Sul se localiza na Ásia Oriental, entre o Mar Amarelo e o Mar do Japão. É um país pequeno com somente 99.237 km² de área e a sua única fronteira é com a Coreia do Norte. Predomina o clima temperado continental. O relevo é dominado por montanhas e colinas, apesar de haver planícies costeiras no sul e no oeste. A vegetação é caracterizada por 3 regiões botânicas. No norte localiza-se uma abundante flora alpina. No centro, há forte presença de pinhos e plantas de folhas caducas. Na região sul existe uma variedade de camélias, azeleias e ginkgos. Os seus principais recursos naturais são carvão mineral, tungstênio, grafite e chumbo. Os principais rios são os Cheongcheon e Han-mas. Embora sendo um país muito desenvolvido, ele também tem problemas, sendo eles a poluição do ar e da água e a chuva ácida. A população é de 48 milhões de habitantes, o que corresponde a uma densidade populacional de 491 habitantes por quilômetro quadrado. As taxas de natalidade e de mortalidade são, respectivamente, de 10% e 5,85%. A esperança média de vida é de 77 anos. O valor do Índice de Desenvolvimento IDH é de 0,879 e o valor do Índice de Desenvolvimento Ajustado ao Gênero IDG é de 0,873. Em termos religiosos, os habitantes da Coreia do Sul distribuem-se em budistas, 28%, protestantes, 19% e católicos, 6%. A língua oficial do país é o coreano. A população da Coreia é uma das mais homogêneas, étnica e linguisticamente, do mundo. Aproximadamente metade da sua população vive na capital, Seul, ou em sua área metropolitana, que é uma das maiores do mundo. A Coreia é também uma das civilizações mais antigas. O país possui uma rede de transporte tecnologicamente avançada, que conta com trens de alta velocidade, autoestradas, rotas de ônibus, balsas e rotas aeronáuticas que cruzam todo o seu território nacional. Na área de tecnologia, o país tem um grande destaque para a velocidade da sua internet até a criação de robôs e máquinas. Acredita-se que existe vida humana na Coreia há aproximadamente 500 mil anos. De acordo com as lendas, no ano de 2333 a.C., Tangun fundou a dinastia Joseon. Naquela época, a Coreia era dividida em várias cidades-estado que viviam em guerra. Porém, em uma época, os reinos de Baekje, Silla e Goguryeo dominaram a Coreia por mais de 200 anos. Esse período ficou conhecido como os Três Reinos da Coreia. Em 676 d.C., o reino de Silla unificou com sucesso quase todo o território coreano. Com esse domínio, sobretudo os territórios da Coreia e da Manchúria, teve origem o período dos estados Norte e Sul. No ano de 918, o general Yeoncheon fundou o reino de Goryeo, de onde vem o nome Coreia. No século XIII, houve uma invasão e dominação do Império Mongol, que debilitou o poder do Estado coreano. Com a queda do Império Mongol, com uma rebelião militar da Coreia, a dinastia Goryeo foi substituída pela Joseon. Entre 1592 e 1598, a Península Coreana foi invadida pelos japoneses, tendo uma guerra encerrada após a morte do líder das tropas japonesas. Depois da Segunda Guerra Sino-Japonesa e da Guerra Russo-Japonesa, a Coreia passou a ser parte do domínio japonês durante 1910 e 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a ocupação da Coreia do Norte pelos russos e da Coreia do Sul pelos americanos. Com a ocupação de duas nações de forma de economia diferente, a Península da Coreia foi dividida em dois territórios que permanecem dessa maneira até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. No norte, um guerrilheiro anti-japonês chamado Kim Il-sung obteve o poder através do apoio soviético. No sul, um político de direita, Syngman Rhee, foi nomeado como presidente.
Em junho de 1950, a Coreia do Norte decidiu invadir a Coreia do Sul, iniciando a Guerra da Coreia, que durou até 1953. Os Estados Unidos decidiram apoiar os sul-coreanos, tendo sua invasão apoiada pela ONU. A China e a União Soviética, porém, apoiaram as tropas norte-coreanas, enviando soldados e armamentos. O armistício de 1953 dividiu a península ao longo da zona desmilitarizada da Coreia, traçada muito próxima à linha de demarcação original. Nenhum tratado de paz foi firmado, e tecnicamente os dois países continuam em guerra. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas morreram durante o conflito. Korea was very poor, all destroyed. We have to fight for the liberty and democracy of the Republic of Korea. Após a guerra, a Coreia do Sul estava devastada. Com a ajuda dos Estados Unidos, o governo investiu em 2 pontos principais: suporte à industrialização de bens de consumo não duráveis e educação. Essa medida seria imprescindível para reverter a situação no país, pois formaria mão de obra especializada. Com o repentino congelamento na economia, em 1961 o regime militar ganhou apoio social e foi estabelecido com o objetivo de desenvolvimento econômico. Foi fundado o Quadro de Planejamento Econômico, dando aos militares o poder para planejar a economia e atrair capital estrangeiro. Nele, foi criado um plano de 5 anos de desenvolvimento, que recebeu ajuda monetária do Banco da Alemanha. O governo passou a investir em indústrias têxteis, de ferro, carvão, maquinário e construções de navios para criar um poderoso motor para o crescimento econômico. Com o sucesso da indústria de ferro, foi possível produzir carros, eletrônicos e maquinários de maior qualidade. Para as comunidades que mostravam ter força de vontade e futuro, o governo sul-coreano passou a financiar a construção de vilas e fazendas. Isso foi crucial para a diminuição da pobreza no país. Em 1970, a Coreia do Sul tinha um crescimento de aproximadamente 10%. Porém, em 1973, a Guerra de Yom Kippur estourou no Oriente Médio, aumentando drasticamente o preço do óleo e petróleo. Para solucionar o problema, o governo decidiu construir 10 bilhões em construções por ano no Oriente Médio, usando a crise como meio de crescimento econômico. Ainda no mesmo período, houve uma segunda crise de óleo, que foi contornada sem muita dificuldade. Em 1980, a desvalorização do dólar americano, o baixo preço do óleo e as baixas taxas de juros ajudou a economia sul-coreana a se desenvolver e manter seu crescimento. Após 1987, o per capita GNI chegou em 10 mil e a economia na posição de 12ª melhor do mundo, 33 anos após o início do desenvolvimento sul-coreano. Porém, a crise financeira asiática, que surgiu na Tailândia em 1997, atingiu a economia sul-coreana com grande força. Essa situação abriu uma brecha para a reforma econômica, que foi realizada. First of all, Korea recognized that it had to restructure some of its policies and some of its industries. And it did that aggressively and forcefully. It provided leadership in that. It did not wait for the rest of the world to make it happen. Empresas sofreram reestruturação, princípios de competição e eficiência foram adotados. Como consequência, as reservas cambiais deram um salto de 3,9 bilhões de dólares para 99 bilhões, como quinta maior do mundo. A construção e venda de automóveis é uma poderosa parte da economia sul-coreana. Em 1980, os automóveis receberam reconhecimento dos Estados Unidos e do mundo, resultando em um crescimento explosivo nessa área. Na área de tecnologia, a Coreia do Sul foi responsável pela criação do DRAM de 4 MB em 1989, o DRAM de 16 MB em 1991 e o DRAM de 64 MB em 1992. O país é o número 1 em quantidade de casas com conexão à internet. Korea was one of the early countries to use the internet and has a strong history of innovation
in technology. Na Coreia do Sul, o presidente é o chefe de Estado e do governo. Ele é eleito por sufrágio universal para um mandato único de 5 anos. Além disso, o presidente é o comandante e chefe das Forças Armadas e também possui poderes executivos. É ele quem nomeia o primeiro-ministro e o Conselho do Estado, com consentimento do parlamento. A principal função do primeiro-ministro é auxiliar o presidente. Goki buri, batankyū, combatto de batankyū, nakama mo batankyū, batankyū. 置くだけで巣ごと丸ごとゴキブリ退治コンバット。そろそろ新しい車に乗りたいぞよ。では今の車を売らねば。いやトヨタの T アップなら安心。名案じゃ。車売るなら T アップキャンペーン中。資産運用のパートナー UFJ 翼証券。全面革命日清はうまいを極める。太麺堂々デビュー。Opa, eu não quero problemas. Tá cansado de bullying? Estou. Seus problemas acabaram. O quê?
As Filipinas se localizam no Sudeste Asiático e têm 300 mil km² de área. De clima tropical, conta com a presença de vulcões em seu relevo predominantemente montanhoso, tendo o Monte Apo como ponto mais alto. Os seus principais recursos naturais são o ferro, o níquel e o cobre. As Filipinas também possuem graves problemas ambientais, tais como desmatamentos e desagregação do solo. A população das Filipinas tem origem malaia, latino-americana e chinesa. Conta com um percentual elevado de mestiços. As Filipinas são um país diverso do ponto de vista étnico, portanto, a sua diversidade linguística é também muito visível. O filipino é o idioma oficial, e o espanhol e o inglês também são muito comuns devido a séculos de colonialismo. Com uma população de aproximadamente 100 milhões de habitantes, as Filipinas registram uma densidade populacional de aproximadamente 292 habitantes por quilômetro quadrado. As taxas de natalidade e de mortalidade são, respectivamente, de 24,89% e de 5,41 a cada 1000. A esperança média de vida é de 71,7 anos. O valor do IDH é de 0,644 e o valor do IDG é de 0,748. Das 7.100 ilhas das Filipinas, apenas 400 são habitadas. Existem vários grupos étnicos, mas os maiores são o Tagalog, 29%, o Cebuano, 23%, o Ilocano, 9%, e o Iligaynon, 9%. As religiões com maior expressão são a católica, com 89% da população, seguida do islamismo, 6,4%, e o ateísmo, 0,9%. Acredita-se que a primeira ocupação do território das Filipinas foi durante o período paleolítico, quando povos asiáticos cruzaram o mar com barcas de madeira e chegaram lá. Porém, certas pesquisas mostram que foi povoada desde a era Pleistoceno. Fernão de Magalhães, um navegador português a serviço da Espanha, descobriu as ilhas em 1521. Procurava uma rota alternativa para comércio e nomeou a região de San Lázaro. Ao chegar na ilha de Cebu, convenceu o chefe local, Humabon, e outros 800 nativos a se converter ao catolicismo. Posteriormente, tentou a mesma ação na ilha de Mactan, liderada por Lapu-Lapu, onde faleceu em 21 de abril. No arquipélago, seus nativos possuíam uma religiosidade na qual seus deuses eram associados à natureza. Em 1543, uma expedição de colonização, liderada por Ruy López de Villa-Lobos, renomeou 2 ilhas, Leyte e Samar, para Filipinas, em homenagem ao rei Filipe II. Esse nome passou a ser usado para o arquipélago todo. Os espanhóis estabeleceram sua capital em Manilha a partir de 1571, garantindo seu domínio por mais de 300 anos. A região foi um importante ponto comercial espanhol na Ásia. No século XVII, os espanhóis construíram várias escolas e universidades lá. O fim do poder espanhol no local se deu por volta de 1815, com o enfraquecimento do Reino da Espanha relacionado à perda do México e à guerra com os Estados Unidos. Durante o século XVIII, a região foi atacada por piratas chineses e havia preocupação com a ocupação por colonizadores holandeses, portugueses e ingleses, tendo entre 1762 e 1764 a capital sido dominada pelos britânicos. O herói nacional das Filipinas, José Rizal, iniciou uma revolta. Ao mesmo tempo, uma sociedade secreta chamada Katipunan, chefiada por Andrés Bonifácio, começou a revolução, dando aos espanhóis a desculpa que precisavam para executar Rizal, que se encontrava em exílio em Dapitan, Mindanao, sul do país. Ele foi trazido a Manilha para julgamento e condenado à morte, embora não se tenha prova da sua participação na revolta. Sua morte, porém, apenas fortaleceu a revolução, levando o general Emílio Aguinaldo a declarar em 12 de junho de 1898 a independência do país e a primeira Revolução Filipina. Apesar de uma resistência com os moradores, as Filipinas acabaram sob domínio estadunidense. Sendo explorado o comércio e mantidos centros educacionais sustentados por protestantes. Os novos ocupantes, com o tempo, passaram a serem bem recebidos. Mesmo assim, o catolicismo predominou. Em 4 de julho de 1946, a independência do arquipélago foi reconhecida pelos Estados Unidos, apesar da influência ter sido mantida. Os filipinos lutaram a favor dos americanos nas guerras da Coreia e do Vietnã, e pode ser vista a predominância da língua inglesa no país,
mesmo com grande presença da língua espanhola e filipina. A produção industrial nas Filipinas cresceu fortemente a partir de 1950 e até hoje as indústrias de mineração, de produtos alimentícios, têxteis, eletrônicos, as indústrias de petróleo, de móveis e de produtos químicos são uma parte muito importante da economia nas Filipinas. Desde 1950 até 2014, a indústria tem crescido significantemente. Ainda falando sobre a economia desse país, é importante destacar que as Filipinas fazem parte de um tratado internacional chamado APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, um bloco econômico que tem como objetivo transformar o Pacífico em uma área de livre comércio e que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania, de países como Estados Unidos, Japão, Singapura e a Holanda. Ainda é considerado um país em desenvolvimento e apresenta PIB per capita de aproximadamente 2.587 dólares, ocupando o 118º lugar entre 178 países. Uma das principais atividades econômicas é a industrialização de alimentos. Sua produção agrícola consiste principalmente de copra, milho, cânhamo, arroz, cana-de-açúcar e tabaco. Possui também quantidades razoáveis de minérios, como de cromo, cobre, ouro, ferro, chumbo, manganês e prata. A economia das Filipinas, portanto, baseia-se na agricultura, nas indústrias transformadoras e nos serviços. As Filipinas são uma república constitucional com um sistema presidencialista de governo. Ela é governada como um estado unitário, com exceção da região autônoma muçulmana de Mindanao, que é em grande parte livre do governo nacional. O presidente é chefe de estado e chefe de governo, além de comandante em chefe das Forças Armadas. O presidente é eleito por voto popular para um mandato único de 6 anos. O Congresso bicameral é composto pelo Senado, servindo como a Câmara Alta, com membros eleitos para um mandato de 6 anos, e a Câmara dos Deputados, servindo como a Câmara Baixa, com membros eleitos para um mandato de 3 anos. O Poder Judicial é exercido pelo Supremo Tribunal Federal, composto por um chefe de justiça como seu presidente e 14 juízes associados, os quais são nomeados pelo presidente a partir de indicações apresentadas pelo Judiciário e Conselho da Ordem.